Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de março. O Ibovespa apresentou alta de 0,52% e segue dentro, na minha leitura, de movimento de correção, dentro de uma correção desse movimento de queda aqui. Então, para mim, o movimento de queda foi isso aqui. E esses pregões aqui andando de forma lateral, por mais que tenha ido lá em cima, vindo lá embaixo, para mim tudo isso aqui é uma correção desse movimento. Ou seja, na minha leitura, o caminho mais provável do Ibovespa, mesmo que a gente ainda tenha uma movimentação ainda para cima, seria ter ainda mais um movimento aqui para baixo. Ter alguma movimentação para baixo ainda do preço aí por parte do Ibovespa, aí tendo como suporte mais relevante 47.841 e depois uma região na faixa dos 47.500 e depois disso dois fundos ali em torno dos 47 mil pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,93%. Não vejo algo muito relevante nisso, no sentido de ter bastante força aí para cima. Não consigo identificar essa força. Para mim também aqui, se olhar para o G60, está dentro desse movimento aqui, tentando se recuperar, e nada de gerar essa movimentação para cima. Poderíamos até ler em termos de sinalização gráfica algo semelhante a um W, pode montar um pivô de alta. Beleza, montando pivô de alta, o máximo que daria seria para buscar, no meu entender, operações de compra de day trade com fundos aí acima desses 8,50. Seria uma alternativa de entrada para a ponta compradora de day trade. Mas, enfim, de maneira geral, ainda vejo um ativo num cenário bem dominado por parte dos vendedores, e para operações de swing trade que tem uma relação melhor de risco-ganho, ideal que a sinalização de entrada pelo gráfico diário ocorra acima dos R$ 9,00 a R$ 8,80, zona que teria que funcionar como suporte. Vale 5. Vale 5, pregão de hoje apresentou queda de menos 0,3%, está dentro de um movimento de correção. Na minha leitura, esse movimento está acontecendo aqui, podendo se estender um pouco mais para cima, sendo muito otimista. Resistência na faixa dos 17,30, depois disso teria 17,65, já citados em análise da semana passada. Mas o fato principal é que também não consigo identificar muita força nesse movimento de subida. Então é um ativo que, dependendo do que apresentar aí nos próximos pregões aqui para cima, eu estaria monitorando até possibilidade de venda, logicamente tentando buscar um stop mais curto ali no gráfico intraday, no gráfico de 60 minutos, que essa venda aconteça também ainda aí para baixo aqui de uma região de R$ 17,23, 17,20 seria o mais interessante. Abaixo aqui, se eu jogar no G60 fica mais fácil de ver ali, ó, abaixo dessa região. Se tiver fraco aqui essa subidinha dela, que não está nem em tendência de alta no G60 ainda, para estar em tendência de alta no G60 ela teria que voltar aqui a romper a partir do próximo pregão, R$ 16,85. Então é um ativo que abre a possibilidade de fazer day trade na ponta compradora, com fundos ascendentes aí no gráfico de 10 ou 15 minutos, acima dos 16,22, mas não exigindo muito aí desse movimento de day trade para cima. Partindo para os demais ativos, vamos aqui para a VEG3. VEG3 foi uma recomendação hoje de venda em cima desse ativo. Uma venda, recomendação na perda dos 31,23, ou seja, em 31,22, com stop em R$ 31,71, ou seja, acima da máxima do pregão de hoje, que foi de 31,60. A ação caiu aí 2,54%. O objetivo dessa operação, numa relação risco-ganho de 1:3, está em R$ 29,75. Com risco em torno de 1,57%, caso vá bater lá no ponto de stop. Fato que começou um movimento de baixa, que era o objetivo dessa entrada, pegar um movimento de baixa nessa ação, pelo gráfico diário, começou de forma forte. Vamos ver se ela continua assim nos próximos pregões, indo em busca do objetivo. Tem suporte aqui na faixa dos R$ 30,46 e depois disso em torno de R$ 30,15 e número redondo dos R$ 30. Olhando para outros papéis, ITUB4, dentro do que eu comentei em relação ao Ibovespa, fez um movimento forte de baixa, não está em tendência de baixa ainda, e isso aqui vai sendo uma correção da ITUB4. Enfim, se essa ação
gerar aqui tentar ir abrir subindo, gerar, dependendo do que ela fizer nos próximos pregões, meu maior interesse ainda não seria compra na ITUB 4. Meu maior interesse ainda seria buscar ter uma operação com stop mais curto, usando um gráfico ali intraday, então na ponta vendedora. Então nesse sentido é um papel que ficaria mais para operar na venda aí a partir do próximo pregão, dependendo do que ela fizer. TBLE3 sendo um pouco mais ousado, daria para buscar venda nesse papel, se perder a mínima do pregão de hoje, 32,96, melhor ainda se isso não acontecer logo no início do pregão, seja nos primeiros 10 minutos ou 15 minutos, perdendo a mínima do pregão de hoje, montaria ali sinalizaria o início de um topo descendente, dentro de uma tendência de alta que já começou a dar indícios de enfraquecimento, seria uma alternativa de também tentar pegar aqui um movimento de baixa na TBLE3. Dessa mesma forma, SBSP3 fez um movimento longo para cima, fez uma correção, gerou um movimento de alta, e agora também, se perder a mínima do pregão de hoje, 16,77, também traz uma possibilidade de iniciar um movimento de queda com a possível formação de um topo duplo aqui, se ela perder a mínima desse fundo. Então são duas alternativas nesse sentido, são ativos ainda que estão em tendência de alta, mas que começam, principalmente a TBLE3, a apresentar alguma possibilidade de reversão dessa tendência, de mudar para uma tendência indefinida ou mesmo trazer mais adiante uma tendência de baixa de curto prazo. Na ponta compradora, a BVMF3 fechou o pregão bem, com alta de 3,21%. É importante ressaltar que ela ainda continua abaixo ali dos R$10. O ideal para compras para ter uma duração um pouco maior, de pegar um movimento de alta no gráfico diário desde o seu início, por exemplo, seria interessante que essa entrada pelo gráfico diário acontecesse através ali de fundos acima dos R$10. Mas dentro da força compradora que o ativo vem apresentando aí nos últimos pregões, dessa recuperação, seria interessante também monitorar, que é o que eu vou fazer, o comportamento do preço nessa região dos R$10 e principalmente como é que ela vai apresentar ali uma correção dessa subida aqui no G60. E aí, dentro do que ela apresentar, daria para arriscar uma compra, ainda tentando pegar a continuidade desse movimento de subida, mas sem exigir muito do ativo aí para cima. Por isso, teria que buscar um stop mais curto para ter uma relação risco-ganho ainda favorável, mas sem ter que o preço ir lá bem para cima, vamos dizer assim, lá buscar R$10,80 ou R$11 para ter uma operação aí com a relação risco-ganho boa. PSSA 3 da mesma forma ainda está aqui brigando com, se olhar para o gráfico semanal fica um pouco mais claro, uma região ali na faixa dos R$31,40. Então é um ativo que eu ainda vou estar de olho nessa movimentação do preço nos próximos pregões, em busca aí de alguma alternativa ainda na ponta compradora nesse papel. Também meu maior interesse seria usar um gráfico intraday para buscar uma operação mais curta. NBR3 também é um ativo que gerou muita força nesse movimento de subida, esse pregão então com alta de 5,4%, mais um papel que está em cima de um patamar relevante, já gerou um movimento de subida. A BVMF3 é que estaria com um movimento mais curto, mas os demais já geraram um bom movimento de subida, e por esse motivo seria mais interessante olhar para cá para buscar compra pelo diário mais adiante, melhor ainda se for lá para a semana que vem, esse movimento prolongue um pouco mais e depois comece a corrigir, ou pelo gráfico intraday também pode trazer alguma alternativa de entrada para pegar um movimento mais curto aqui de subida na NBR3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.